Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e vamos dar continuidade na apresentação da codificação espírita, a saber agora a sexta obra, que é a Gênese. E vamos dar continuidade nessas obras codificadas por Allan Kardec, que são basilares da doutrina espírita, expondo, não em detalhes, mas apresentando a sua publicação, estrutura e conceitos fundamentais. Essa obra ela foi publicada em 6 de janeiro de 1868, com a exposição da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ela foi divulgada na Revista Espírita de 1868, no mês de janeiro. Essa foi uma das últimas obras publicadas por Allan Kardec, em que houve ainda uma posterior obra a esta, que foi a Revista Espírita de 1869, que foi o ano do desencarne de Allan Kardec. Então, essa obra apresenta no seu frontispício em que a doutrina é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, essa breve exposição de Kardec, ela nos traz já o viés que essa obra teve, que teve um objetivo singular ante esses temas centrais abordados e que nós vamos desenvolver alguns detalhes aqui em diante. Então, como comentado anteriormente, essa obra ela é dividida entre a introdução e mais 3 partes. A primeira parte trata da Gênese segundo o Espiritismo, e ela tem o capítulo 1, o caráter da revelação espírita. No capítulo 2, fala sobre Deus. No 3, o bem e o mal. 4, papel da ciência na Gênese. 5, antigo e moderno sistemas do mundo. 6, uranografia geral. 7, esboço geológico da Terra. 8, teorias sobre a formação da Terra. 9, revoluções do globo. 10, a Gênese orgânica. 11º, Gênese espiritual, e o 12º, Gênese mosaica. A segunda parte trata dos milagres segundo o Espiritismo e vem no capítulo 13, caractere dos milagres, no 14, os fluidos, no 15º, os milagres do Evangelho. Na terceira parte, trata das predições segundo o Espiritismo. Capítulo 16, teoria da presciência. 17, predições do Evangelho, e 18, são chegados os tempos. Então essa obra, ela traz esses 3 importantes tópicos, os desenvolve muito bem Kardec, em que a maioria dessa teoria da Gênese, ela foi escrita por Allan Kardec com algumas colaborações de alguns outros espíritas da época. E logo na introdução, Kardec faz uma saliente e importante observação. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme fizemos com relação às anteriores. A revista, muitas vezes, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Então, o que Kardec fazia? Ele trazia os ensaios para a Revista Espírita, trazia a público algumas tendências da época, alguns conceitos filosóficos, científicos e até mesmo morais. E essa obra ela tem o principal objetivo de trazer um conceito científico mais aprofundado. Ele trata tanto das questões entre biologia, ciências biológicas, né, a geologia, trata de algumas questões astronômicas. Ele trata também de elementos que levaram às curas de Jesus. Ele traz um viés e explicação científica para os fatos. E, sobremaneira, também ele trata das predições. E mais adiante, na primeira parte, capítulo 1, nós destacamos o item caráter da revelação espírita, o item 16, uma pequena parte, em que Kardec diz: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria.
Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Então, diante daquilo que nós dissemos anteriormente, Kardec tentou fazer uma ligação entre a ciência e o Espiritismo, ao qual ele traça aí um elo de ligação importante para fundamentar tanto a ciência, que necessita da doutrina espírita, bem como ao Espiritismo, que necessita da ciência também para se comprovar. Ainda na primeira parte, no capítulo 1, dentro ainda desse caráter da revelação espírita, no item 44 nós destacamos a seguinte parte da fala de Kardec. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. É isso que Kardec já vinha apresentando nas obras anteriores. Ele salientava que aos críticos da doutrina, bem como aqueles que eram céticos e desacreditavam em todos os fenômenos espirituais que Kardec vinha pontuando ao longo da Revista Espírita e da publicação das básicas da doutrina, ele deixou bem claro que se caso esses opositores apresentassem algo de melhor do que ele poderia e estava apresentando, que os espíritas seguiriam essas novas ideias. E o que os fatos demonstram que esses críticos dessa época não apresentaram, senão críticas soltas ao vento. Ainda na primeira parte, no capítulo 1, dentro dessa perspectiva do caráter da revelação espírita, no item 55 nós destacamos a seguinte frase de Kardec. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Importante essa observação que alguns conceitos da Gênese que nós vamos destacar aqui mais adiante, eles foram esclarecidos e os conceitos científicos da época que Kardec publicou, levou à discussão nas revistas espíritas, foram alterados. Mesmo assim, não tiraram o caráter importante que essa obra Gênese tem para a doutrina. E que, com notas explicativas da editora FEB, trouxeram para nós o conhecimento de que alguns conceitos já foram reformulados. Ainda na primeira parte, no capítulo 3, em se tratando do bem e o mal, o item 8 nós destacamos uma frase de Kardec, uma reflexão sua. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Então Kardec fazia questão sempre de frisar que todo o bem procede de Deus e a criação tem um objetivo final que é a perfeição completa de cada ser, ao qual o homem chega na angelitude ao seu objetivo final. E o mal procede unicamente ao homem, que tem o livre-arbítrio de escolher entre seguir a lei de Deus ou seus próprios instintos, que muitas das vezes o afastam da lei de Deus, causando-lhes assim a prática do mal. Ainda no capítulo 4, primeira parte, em se tratando do papel da ciência na Gênese, nós vamos destacar o item 3, em que Kardec diz: pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo a lei da natureza. Então o que acontece aqui? Kardec faz uma reflexão de que a Gênese, tanto na parte orgânica, material, espiritual, até a própria Gênese de Moisés,
Tratava-se de conceitos que na época de Kardec ele tentou abarcá-los, todos eles, e trazer um significado importante ante ao que a ciência tinha como fornecer a ele àquela época. Em se tratando aqui da primeira parte, nós vamos destacar o capítulo 6, que trata da uranografia geral. Esse capítulo aqui, ele traz no item 25 uma importante informação em que Kardec traz o seguinte comentário: as condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra, e as partes menos densas lhe constituíram o vértice. Se com essa palavra se designar a face que, do lado oposto da Terra, se eleva para o céu. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Para melhor compreender-se o seu estado geológico, pode ele ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar, uma sem qualquer analogia com o nosso, porquanto lhes são desconhecidos os corpos fluídicos e etéreos, a outra leve relativamente à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério. A primeira perpetuamente voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser aqui e ali, nos limites desse hemisfério terrestre, a outra rica de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. E a partir desse momento em que Kardec faz essa abordagem, ele traz uma nota. Por muito racional e científica que seja essa teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente a título de hipótese pode ser aceita e como ideia capaz de servir de baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir em que é a única, até o presente, que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta o globo lunar. Então Kardec faz essa pontuação importante que ele traz como teoria, não é uma observação que havia naquela época e era confirmada pela ciência. Então sabe-se que a Lua tem água no seu interior, no seu subsolo, que a composição da Lua muito se assemelha da Terra, por ser a formação da Lua a formação através de um planeta que se chocou com a Terra há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, do mesmo tamanho de Marte, e se reduziu ao tamanho da Lua, provocando aí fenômenos geológicos, e existe uma certa similaridade entre a composição lunar e a composição terrestre. Ainda no capítulo 6, dentro dessa primeira parte da uranografia geral, o item 6, eu vou destacar aqui uma fala de Kardec. O número e o estado dos satélites de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica em Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Nota explicativa da editora. Em 1877, foram descobertos dois satélites de Marte, Phobos e Deimos. Kardec não tinha esse conhecimento, a astronomia da época de Kardec não poderia dar a ele esse conhecimento. Não há nenhum registro de uma mensagem nas revistas espíritas de uma revelação espiritual de que não houvesse satélite em Marte, senão uma observação científica da época, que não abala em nada o conteúdo da Gênese. Mais adiante, no capítulo 7 do esboço geológico da Terra, existe no item 17 uma importante observação de Kardec, em que ele traz um conceito também que na época foi mais adiante pela ciência confirmado que ele não era proveniente de uma constatação científica da época. Então assim diz no item 17 Kardec: assim sendo, evidente se torna que o primitivo estado de fluidez ou de flacidez da Terra há de ter tido como causa a ação do calor e não da água. Em sua origem, pois, a Terra era uma massa incandescente, em virtude da irradiação do calórico,
Deu-se o que se dá com toda a matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco, principiando o resfriamento, como era natural pela superfície, que então endureceu, ao passo que o interior se conservou fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão ao sair ígneo da fornalha e que sua superfície se apaga e resfria, ao contato do ar, mantendo-se-lhe o interior em estado de ignição conforme se verificará quebrando. O conceito, inicialmente, ele não tem nenhum problema. A única questão que Kardec havia comentado, que é a irradiação do calórico, existe uma nota explicativa da editora que diz o seguinte: a teoria calórica é uma teoria obsoleta, que supunha a existência de um fluido invisível e inodoro, chamado calórico, que todos os corpos conteriam em quantidades determinadas em sua composição. Era considerado o causador das alterações da temperatura até a metade do século XIX. Quanto maior fosse a temperatura de um corpo, maior seria a sua quantidade de calórico, limitada para o corpo, a uma quantidade finita. A teoria do calórico explicava o comportamento dos gases e do vapor em termos de uma distinção entre o estado livre e o latente do calor. Calor livre podia ser sentido e medido por termômetros. Calor latente, por estar intimamente ligado às ligações das moléculas, não poderia. Então esse conceito calórico, logo na metade do século XIX, era aceito. Contudo, mais adiante a ciência comprovou de que esse conceito científico ele foi suplantado. Ainda no capítulo 7º, em se tratando do esboço geológico da Terra, trazemos aqui uma informação consistente sobre o período pós-diluviano ou atual. Nascimento do homem. No item 49 vamos destacar apenas uma pequena parte. Demais, por haver sido curto, o período antediluviano não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que eram os mesmos os animais antes e depois dele. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha procedido esse grande cataclismo. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Nota de Allan Kardec. Veja-se o homem antediluviano por Boucher e Chervauquier de Perthes. Os instrumentos de pedra, idem. Discurso sobre as revoluções do globo, por Georges Cuvier, anotado por Dr. Roeffer. E a nota explicativa da editora. Atualmente se sabe que a existência da espécie humana remonta a 3 milhões de anos, o que corresponde ao Plioceno, última época do período terciário. Então, o que Kardec está demonstrando aqui? Que os animais que existiram antes desse período e após comprova a existência de que o homem estava incluído no seu berço da sua criação e evolução naquela época. Um conceito completamente atual e que a Gênese confirma o conceito do século XIX com as descobertas atuais da ciência. Ainda na primeira parte, em se tratando do capítulo 9, Revoluções do Globo, vamos destacar aqui os cataclismos futuros. No item 12, eu fiz um breve comentário aqui que Allan Kardec, ante a ciência de sua época, acreditava que os cometas eram pedras de gelo e, em muitas ocasiões, gasosos, sendo assim inofensivos, o que mais tardiamente se comprovou o contrário. Então, no conhecimento da época de Kardec, os cometas, para eles, da ciência naquela época, não era rochoso, era gasoso, em muitas ocasiões, substâncias de gelo, que dissolviam ao aproximar-se do Sol. Um conceito esse muito explorado pelos detratores para desqualificar a obra da Gênese, mas que, como nós já dissemos, que se caso algum conceito da Gênese fosse comprovado cientificamente que ele já não mais seria aceito em nossa época, por exemplo, teríamos a certeza de que esse conceito foi reformulado e que a ciência, abraçando a doutrina espírita, lhe daria a sanção dos fatos. Ainda no capítulo 10, na Gênese Orgânica, em se tratando do item Geração Espontânea, no item 23, Allan Kardec e a ciência de sua época acreditava na geração espontânea e que ficou comprovado posteriormente o contrário. Então, o que podemos dizer? Mais um conceito que a ciência, mais à frente, informa a codificação de que aquela credibilidade que eles tinham sobre a geração espontânea já não era válida e não é nos dias atuais. Então,
A ciência reformula essa questão da Gênese, em que Kardec pontua, e a doutrina segue a ciência, sem nenhum problema. Em se tratando ainda na primeira parte, no capítulo 12, vamos trazer agora o conceito da perda do paraíso, sobre a Gênese mosaica. Kardec traz no item 16 e seguintes uma longa exposição sobre a questão do mito de Adão e Eva, contido ali no livro de Gênesis, da Torá hebraica e da Bíblia, que nós conhecemos hoje. Então eu tracei apenas um resumo do que Kardec explicou tão divinamente. Vamos acompanhar. Adão personifica a humanidade, sua falta a fraqueza do homem. A árvore da vida simboliza a vida espiritual. A árvore do bem e do mal, a ciência. Da consciência, pelo desenvolvimento da inteligência, desenvolve-se o livre-arbítrio. O fruto da árvore representa os desejos materiais. Comê-la é sucumbir à tentação. A árvore no meio do jardim, simbolicamente, representa a sedução que está no seio dos prazeres, prendendo o homem à terra e afastando-o do destino espiritual. A morte é a consequência física e moral. A expulsão do paraíso é a morte espiritual. A serpente representa a perfídia dos maus conselhos. Nahash significa fazer encantamento, adivinhar as coisas ocultas, e em muitas ocasiões é traduzida como encantador e adivinho, registradas no Gênesis, capítulo 44, versículo 5 a 15, e em Número, capítulo 23, versículo 23. Na Septuaginta, serpente, ou Nahash, foi traduzida por serpente. Na mística judaica, Samael representa a serpente encantadora. O paraíso terrestre, o Gan Eden, representa o mundo ditoso que a raça adâmica perdeu e vieram exilados para a terra em auxílio no seu progresso dos habitantes que aqui iniciaram a sua trajetória espiritual. O anjo com a espada flamejante representava a impossibilidade desses espíritos retornarem ao planeta que foram exilados. Então eu fiz aqui um breve resumo de diversos itens. Em se tratando da Gênese mosaica, Kardec faz interpretação brilhante. Ele trouxe um conteúdo novo à época, que inclusive gerou a composição de outras obras no século XX, que foi uma obra muito difundida de Chico Xavier, que é A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele vai traçar em detalhes esse exílio dessas raças adâmicas em divisão de 4 troncos principais, e que nós trouxemos para que vocês tivessem um entendimento e o conhecimento da beleza que Kardec traz da interpretação desse livro sagrado. Em se tratando da segunda parte, vamos destacar apenas o capítulo 14, em que ele fala dos fluidos, a formação e propriedade do perispírito. No item 8, Kardec assim diz: do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos, dando-se Júpiter como um orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que o reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Então Kardec traz uma exposição aqui muito importante, em que ele descortina a diferenciação que existe da matéria que gera a vida, tanto no planeta Júpiter quanto no planeta Terra. E ele traz essa diferença muito importante para termos a compreensão de que a vida orgânica aqui na Terra não se reproduz lá em Júpiter. Ainda na parte final, em que trata da terceira parte nessa obra Gênese, Kardec vai dizer sobre as predições segundo o Espiritismo, em 3 capítulos. No capítulo 16, a teoria da presciência, no capítulo 17, as predições do Evangelho, e no capítulo 18, são chegados os tempos. Então, não vou comentar sobre essa terceira parte, porque entendo que vou tratar desse tema especificamente a partir do e-book que eu
acabei publicando em 2021, que trata da grande tribulação e seu cumprimento histórico. Então, nós encerramos aqui a exposição da obra Gênesis. Vamos deixar para você aí, a reflexão de que essa obra é atual. Trouxemos alguns pontos que foram atualizados, os conceitos científicos, hoje muito explorados pelos seus detratores do espírita, mas que ajudam ainda a divulgar mais, porque sabendo nós que os conceitos científicos se reformularam, nós seguimos a ciência. E esperamos que tenham curtido esse vídeo, que vocês possam se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, que nós temos vídeos novos todas as semanas, curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.